escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica, agora no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Vamos meditar no versículo 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Penina e o da outra era Ana. Porém, Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bem, meus queridos, chegamos ao primeiro livro de Samuel e vamos iniciar uma nova jornada. Neste primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que uma revolução acontece no meio do povo de Israel, pois este livro marca a transição do período dos juízes para a monarquia, para o período dos reis de Israel. E aqui, meus queridos, nós vamos contemplar também uma mudança, no sistema sacerdotal, pois nós vamos ver aí a inserção, de uma pessoa que não era da linhagem conforme o costume da lei. E assim é Samuel identificado como profeta e também como sacerdote, por causa dele estar substituindo aí os sacerdotes da sua época. Pois bem, para nós iniciarmos, vejamos aqui o que diz o texto a respeito de Eucana. Este homem tinha duas mulheres. Primeiramente, eu quero orientá-los de que não há um aconselhamento ou um apoio bíblico para alegarmos que Deus aprova que o homem tenha mais de uma mulher. Nós vemos em todos os registros bíblicos em que o homem tem mais de uma mulher, que sempre vai haver algum tipo de problema na casa, na família, por causa dessa decisão unicamente humana. Deus, ele jamais vai incentivar algo que foge daquilo que ele criou no princípio, pois quando Deus criou o homem, Deus criou apenas uma mulher para que fosse a sua companheira, a sua auxiliadora. Nós vemos também aqui que este homem ele tinha um hábito desejável por todos. Ele subia de ano em ano para oferecer sacrifícios e adorar ao Senhor. Este era o costume da época. Ele era um homem que tinha prazer de estar com a sua família lá em Siló, aonde estava o templo, adorando a Deus. Este era um homem que tinha prazer em adorar ao Senhor. Isso é algo que também nos chama a atenção. E é interessante observarmos que
A Bíblia vai dizer que ele tinha um sentimento diferente por Ana. Ele a amava, por isso ele a tratava com um zelo especial. A Bíblia aqui nos diz que quando era para dar as porções, as ofertas para a sua família, quando ele distribuía as ofertas para que cada um pudesse oferecer o seu sacrifício individual ao Senhor, ele então dava a todos os membros da família. Mas quando era o momento de dar a porção de Ana, a Bíblia diz que ele dava uma porção excelente, porquanto ele a amava. Mas a Bíblia diz que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, por isso ela não dava filhos. O Senhor tinha impedido Ana de ter filhos, e isso era a causa do sofrimento dela, porque por esta razão a Penina, ela a irritava, ela procurava a embravecer. Você sabe que quando a gente fica bravo, fica nervoso, a gente não consegue adorar o Senhor. E ela não conseguia adorar o Senhor, até que chegou um dia que ela foi adorar a Deus de uma forma diferente. Ela aproveitou toda aquela situação, angústia, toda aquela situação que causava dor no seu coração, e ela então se rasgou diante do Senhor para que ela pudesse ver aquela situação transformada. Enquanto ela adorava ali ao Senhor, ela fez uma promessa para Deus, ela fez um voto ao Senhor dizendo que se o Senhor lhe desse um filho, este filho que ela gerasse, se fosse um filho homem, se o Senhor lhe desse um filho homem, esse filho que ela gerasse, ela iria consagrá-lo ao Senhor, iria entregá-lo como oferta, como sacrifício a Deus. Ou seja, ela iria entregar para servir o Senhor no templo todos os dias da vida daquela criança, ou da vida daquela pessoa que ela fosse gerar. Ela ia dar ao Senhor para servir a Deus, e o Senhor se agradou daquilo, Mas a Bíblia diz que ela passou tanto tempo ali orando ao Senhor que ela a sua oração não era audível, ou seja, ninguém ouvia a sua oração. Era algo que ela apenas mexia os seus lábios. Então o sacerdote Eli a teve por embriagada. Quando ela declara que ela não estava embriagada, mas que ela estava ali derramando a sua angústia perante o Senhor, então o sacerdote Eli derrama uma palavra de bênção sobre a vida dela, dizendo: o Senhor conceda a petição do seu coração, o Senhor atenda a petição do seu coração. E ela creu, tomou posse daquela palavra, e a Bíblia diz que quando ela sai ali do templo, ela já não está mais triste, ela já não está mais chorando, mas agora ela está alegre. E a Bíblia diz também que mesmo ela tendo aquela porção excelente que era dividida entre ambos e que todos ofereciam ao Senhor e também comiam, ela não comia, ela não tinha prazer para comer. Mas agora, quando ela volta da sua adoração, que ela conseguiu verdadeiramente abrir o seu coração diante do Senhor, a Bíblia diz que ela já volta e já come, porque agora ela tem motivo, porque ela recebeu uma palavra e ela creu nessa palavra. E a Bíblia diz que ainda nesse capítulo 1, que ela vai para a sua casa e ela então concebe, ela fica gestante e ela vai dar à luz a Samuel. Samuel, que é o título desse livro que estamos lendo, é um homem que foi gerado de um milagre para ser um milagre, pois ele também iria revolucionar não só a família de Eucana e a geração de Ana, mas também o sistema sacerdotal, pois nós vamos ver logo mais à frente nos capítulos seguintes que Deus se agrada e começa, quando ainda menino, a falar com Samuel. Meus queridos, se você tem uma impossibilidade na sua casa, na sua vida, se você tem algo que deseja com toda a sua alma e aquilo não chegou na sua vida e você não recebeu de forma natural, eu quero lhe dizer que há um meio para você conseguir. Qual é este meio? Buscando no Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, crendo, nós receberemos. Então, Deus ele tem a capacidade de nos conceder aquilo que nós almejamos,
desde que aquilo que nós almejamos não seja algo contrário aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Se você tem algo que você deseja, se você consegue ponderar e descobrir se isso não é algo que entra, em conflito com os preceitos do Senhor, pode buscar o Senhor que Ele vai lhe conceder. Apenas tenha a consciência de que isso vai gerar uma responsabilidade. Então, faça um balanço se você tem a capacidade de lidar responsavelmente com isso que você busca, que você quer. Então, busque com fé, assim como Ana, Ele pode lhe conceder. Para Ana, a responsabilidade era que ela tinha que entregar aquela criança no templo. Ela ia gerar aquela criança, ela ia cuidar nos primeiros meses daquela criança ou anos, e depois ela iria entregá-lo no templo. E ela ia ter um filho que estaria sempre distante da sua mãe, porque ela havia feito esta promessa ao Senhor. Então isso quer dizer que nós temos responsabilidades com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ensinar a viver de milagres, mas milagres que produzam sempre glória para o nome dele, pois é isso que nós vamos ver neste livro e na vida de Samuel. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Eu espero você em nossa próxima reflexão bíblica. Até lá! Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.